Me chamo Eva Santos, tenho 28 anos e estou grávida. Embora não tenhamos oficializado nosso casamento, meu parceiro Maicão e eu começamos nosso relacionamento pensando em casar. Já garantimos nosso apartamento atual como nosso futuro lar após o casamento. Maicão viaja frequentemente a trabalho para o exterior, e estava fora em uma viagem de negócios quando minha gravidez foi confirmada. Como há a possibilidade de ele ser transferido, concordamos em registrar nosso casamento após o nascimento do nosso filho. Apesar das viagens frequentes de Maicão, ele valoriza o tempo que passamos juntos quando está em casa. Embora eu me sinta solitária às vezes, nunca me senti insatisfeita ou ansiosa em relação ao nosso relacionamento. Meus pais moram por perto e têm sido muito solidários, ajudando-me a me preparar mentalmente para o parto. No entanto, há um problema: minha sogra Carol. O negócio da família é administrado pelos meus sogros, e espera-se que o irmão mais velho de Maicão, Davi, assuma. Davi ainda é solteiro, mas é afável e adequado para o negócio, sempre nos recebendo calorosamente quando o visitamos. Meu sogro, James, é reservado, com uma aura antiquada que pode parecer rigorosa, mas ele é bondoso e sempre nos observa. O problema é exclusivamente com Carol. Carol parece desaprovar que Maicão tenha encontrado uma parceira para se casar antes de Davi, que deveria ter se casado mais cedo em termos de idade. Durante uma visita à casa da família de Maicão antes de eu engravidar, informamos sobre nossa convivência. Ao ouvir isso, Carol ficou visivelmente chateada e exclamou com voz severa que era inacreditável que considerássemos o casamento antes do irmão mais velho. Fiquei atordoada com tal reação, sem palavras. Enquanto James e Davi me defenderam, repreendendo Carol, ela permaneceu mal-humorada. Maicão se desculpou profundamente e me assegurou que eu não precisava mais vê-la, mas, como mãe do meu parceiro, sabia que precisava manter um relacionamento com ela. Fiz várias tentativas para melhorar nossas relações, mas ela se recusou a me aceitar, frequentemente recorrendo a comentários maldosos e, às vezes, me ignorando completamente, apesar das repreensões de James, Davi e Maicão. Sua atitude permaneceu inalterada, continuando a me criticar por entrar na família antes do filho mais velho. Eventualmente, Maicão disse que estava tudo bem não interagir com ela, e eu decidi manter minha distância. Quando minha gravidez foi revelada, Maicão informou sua família em meu nome. Dada a oposição anterior de Carol ao casamento do filho mais novo antes do mais velho, eu estava ansiosa pela reação dela e preocupada com possíveis hostilidades, especialmente na ausência de Maicão. No entanto, inesperadamente, a atitude de Carol em relação a mim mudou, e ela se tornou mais gentil. Oh, parabéns! Um neto para mim, que maravilha! Você deve estar preocupada ficando sozinha enquanto Maicão está longe, né? Por que você não vem nos visitar algum tempo? Com essas palavras calorosas, ela se aproximou de mim. Inicialmente confusa com a mudança de atitude de Carol, pensei em evitá-la. No entanto, tocada por suas frequentes ligações, decidi visitar a casa da família de Maicão, acompanhada por minha mãe. Quando nos encontramos novamente após tanto tempo, Carol não tinha o olhar severo que tinha quando nos conhecemos. Em vez disso, ela nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Ela foi cuidadosa com minha gravidez, e tanto minha mãe quanto eu ficamos surpresas com sua gentileza. Não esperava que Carol ficasse tão radiante com a notícia do neto. Ao vê-la assim, minha guarda começou a baixar lentamente. Isso é ótimo, disse Maicão, claramente surpreso, mas feliz, quando contei a ele. Com minha relação com Carol melhorando e a volta iminente de Maicão para casa, eu me sentia esperançosa em relação ao nosso futuro em família. Aguardava ansiosamente o nascimento do nosso bebê e sonhava com nosso casamento. A ideia de uma cerimônia na capela me enchia de alegria. À medida que a data prevista se aproximava, Maicão voltou para casa com uma notícia maravilhosa: a transferência foi adiada, então podemos viver aqui por um pouco mais de tempo. Vamos nos casar antes da chegada do bebê, sugeriu ele. Eu já estava preparada para a ausência de Maicão, então essa notícia me deixou encantada. E que tal usarmos roupas combinando quando apresentarmos nossa aplicação de casamento? Isso é um pouco embaraçoso. Somos um casal bonito, vai ficar bem. Vamos usar as camisas combinando que compramos em Miami. Isso é um pouco demais. Ao ver Maicão tão animado, não pude deixar de me sentir cativada por ele. Alguns dias depois, Maicão e eu fomos à prefeitura com nosso formulário de registro de casamento preenchido.
Não optamos pelas roupas combinando, mas nossos corações estavam cheios de empolgação. O tão esperado dia finalmente havia chegado. Eu assumiria o sobrenome de Maicão, e nos tornaríamos oficialmente uma família. Está nervosa? Quem está mais nervoso? Essa tensão parecia felicidade. Aqui está, entregamos nosso pedido de casamento ao atendente, e quando nos olhamos, ambos ficamos um pouco constrangidos e naturalmente sorrimos. Por favor, sentem-se aqui e aguardem um momento, pediu a atendente que recebeu nosso pedido. Ela parecia um pouco distraída com algo, mas não nos importamos e seguimos suas instruções, sentando-nos conforme orientado. Nossos corações batiam mais rápido enquanto esperávamos, já que era a primeira vez que passávamos por aquilo. De repente, a atendente que havia recebido nosso pedido voltou e disse quietamente: "Desculpe, mas poderiam me acompanhar por um momento?" Ela me guiou sozinha para um lugar diferente. "Pode me dizer do que se trata?" Perguntei perplexa, e a atendente começou a explicar com uma expressão confusa. "Senhorita G, não passou nem meio ano desde o seu divórcio anterior, certo? Seu parceiro sabe disso?" Como assim? Eu estava confusa, incapaz de entender o significado das palavras da atendente. Eu nunca havia sido casada ou divorciada antes. Na verdade, hoje era suposto ser meu primeiro registro de casamento. Minha cabeça girava com essa notícia inesperada, e comecei a entrar em pânico. Ali está o Maicão, certo? Os nomes nas aplicações de divórcio que recebemos antes eram para o seu cunhado, Davi. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. Casada e divorciada de Davi? Isso nunca tinha acontecido. Quem faria algo assim e por quê? Eu estava lá, atônita, quando meu telefone tocou com uma ligação de Carol. "Vocês deveriam registrar o casamento hoje, certo? Como está o procedimento até agora?" "Claro que não passou nem meio ano desde o seu último casamento, não é?" "Você deve ter sido perguntada, não é mesmo?" disse Carol. "Como ela sabe?" "Espera, será que ela... Poderia ser que você tenha apresentado os pedidos de divórcio, Carol?" "Sim, vamos falar sobre isso depois." E, com isso, Carol desligou o telefone. Eu podia sentir a raiva fervendo dentro de mim por ela. Em um tom diferente, Maicão se aproximou, preocupado com meu estado, mas eu estava tão irritada que não consegui encontrar palavras. E então, simplesmente saí furiosa da prefeitura. "Espera aí, o que aconteceu?" Ele rapidamente seguiu e segurou meu ombro para me deter. "Quero ir à polícia." "À polícia? Por quê?" "É a Carol. Ela..." Ao olhar para Maicão, as lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente. Ele me fez sentar em um banco próximo, tentando me acalmar. "O que a mamãe fez? Por que você queria ir à polícia?" Através das lágrimas, relatei a Maicão o que a atendente havia dito e o conteúdo da ligação de Carol. "Ela fez isso mesmo?" Ele ficou sem palavras, como se não pudesse acreditar. Descobrir que eu estava casada e divorciada de Davi sem saber, isso só pode ser algum tipo de fraude, não pode? Não vê que é imperdoável? Vendo Maicão em silêncio, minha irritação só aumentou. "Você não está planejando perdoá-la só porque é família, está? Temos um bebê a caminho. Por que Carol faria uma coisa dessas?" Após um momento de silêncio, Maicão segurou minha mão. "Você está bem? Está se sentindo mal? Se estiver disposta, vamos para a casa dos meus pais agora para resolver isso. Se for verdade, eu também não posso perdoar. Não posso deixar você passar por isso. Estou bem. Precisamos lidar com isso agora. Se esperarmos, ficarei mais ocupada com os preparativos para o bebê. Não posso dar à luz em paz com isso pairando sobre nós." Maicão concordou comigo, mas pensei que tínhamos construído um bom relacionamento com Carol desde que o bebê foi concebido. Ela foi gentil comigo. Senti meu coração oscilar novamente entre raiva e tristeza. Pensar que nosso tão esperado dia de registro de casamento se transformaria nisso. Enquanto sentia a nova vida dentro de mim, respirei fundo e enxuguei as lágrimas. Então, arrastando meu corpo pesado, fui com Maicão para a casa de Carol. Carol ficou tensa por um momento quando viu Maicão. Fiquei parada atrás dele, com o rosto cheio de raiva, encarando o ar. "Estou ocupada."
Podemos fazer isso em outro momento. Vamos esperar. Chame papai e Davi. Temos algo para conversar. Ao terminar seu trabalho rapidamente, o tom incomumente sério de Maicão fez com que Carol, James e Davi trocassem olhares, perguntando-se o que havia acontecido. Quando todos se reuniram na sala de estar, Carol se agitava, tentando servir chá, aparentemente tentando interromper Maicão. Mas ele disse: "Não precisamos de chá. Sente-se rapidamente." E com isso, Carol sentou-se relutantemente ao lado de James. "O que aconteceu?" perguntou James, seu pai, com uma expressão perplexa, e Maicão recontou todos os eventos dos últimos dias. Com os punhos cerrados de raiva ao ouvir a história de Maicão, James e Davi ficaram sem palavras. "Isso é realmente verdade?" "Viemos verificar a verdade, mãe." "O que exatamente você fez?" Neste momento, os olhares de todos estavam focados em Carol, sem saída. Ela voltou à atitude teimosa que teve quando se conheceram, torcendo a boca desafiadoramente. "É apenas fora do comum Maicão se casar antes de Davi, o filho mais velho." Quando ouvi falar sobre o filho, fiquei perdida. "É o primeiro neto. Davi ainda não é casado, então pensei, por que não trocar Maicão com Davi e criar a criança como herdeiro do negócio da família? Maicão pode encontrar alguém legal no exterior, então não há problema." "O que você está dizendo, estúpida?" James inclinou-se para a frente furiosamente, mas Maicão o acalmou com os olhos. "E por que você apresentou os papéis de divórcio, mãe? O que você está fazendo é incompreensível." "Bem, surgiu uma proposta de casamento boa para Davi de repente. A moça não é lá grandes coisas, mas está disposta a viver conosco e é jovem o suficiente para ter um herdeiro. Então, pensei que Eva talvez não fosse mais necessária. Percebi que viver com uma mulher e seu filho que não gosto, e como Maicão não é confiável, seria melhor para você viver no exterior ou em outro lugar depois que o bebê nascer." Todos na sala ficaram em silêncio com surpresa e incredulidade diante das palavras de Carol. Será que Carol realmente entendia o que estava dizendo? Suas palavras eram sérias. Parecia que ela não tinha considerado como suas ações afetariam seu marido Davi ou nós como casal. Ela era egocêntrica, usando o filho mais velho como desculpa, mas não parecia realmente se importar com Davi. Não percebeu o quanto estava machucando seu próprio filho Maicão, nem parecia estar ciente do caos que estava causando na minha vida, apesar de eu ser uma estranha para ela. Esta manhã, entrei em pânico quando Maicão ligou dizendo que estavam registrando o casamento. Apenas alguns meses se passaram, e se tivesse sido adiado um pouco mais, talvez ninguém tivesse percebido. Mas como estávamos planejando registrar após o nascimento originalmente? Está tudo bem, certo? O quê? Isso é inacreditável, imperdoável. O normalmente calmo Davi bateu com força na mesa e se levantou. Davi, o que aconteceu? Carol levantou a voz surpresa com a explosão de raiva dele. Mãe, você entende o que está fazendo? Como está lidando com minha vida, arrastando a vida de uma mulher inocente para isso? Não aguento mais, sempre o filho mais velho, movendo as coisas do jeito que quer. Não ouvi falar de nenhum pedido de casamento, pare de fazer o que bem entende, inventando desculpas. É realmente nojento. Davi, espera um minuto. Carol começou a entrar em pânico sob a presença avassaladora de Davi. Era a primeira vez que o via tão furioso. Pai, vamos para a polícia. Não podemos deixar isso passar. M precisa ser lidado ou isso não vai acabar aqui. Maicão e Eva também não ficarão satisfeitos. Quando Davi mencionou ir à polícia, Carol ficou ainda mais agitada, e seus olhos se moviam freneticamente ao redor. Por que esperar um minuto, James? Carol olhou para o marido, suplicando ajuda, mas James permaneceu pensativo, depois murmurou silenciosamente, sim, talvez seja isso que devamos fazer. Espera aí, por que envolver a polícia? Isso não é uma reação exagerada para algo assim. Você não percebe a gravidade do que fez? Isso é claramente uma violação legal. A voz de Davi ficou ainda mais intensa. Mas eu não queria que isso chegasse a esse ponto. Era tudo por seu bem, apenas um momento de loucura. Carol começou a se justificar em pânico, mas a indignação de Davi não diminuiu. Não querer não muda nada.
Não é algo que uma pessoa normal faria pelo meu bem. É absurdo agir assim. Mas, James... Carol apelou para James, mas ele calmamente afastou a mão dela. Você nunca pediu desculpas a Eva, Maicão ou Davi. Dizendo isso, James olhou para nós. Eva, eu realmente sinto muito. Sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Estou envergonhado por ter causado tanto estresse a você durante a gravidez. Minha esposa não apenas estava com ciúmes de uma mulher mais jovem, mas também tomou tais ações. Precisamos explicar essa situação aos seus pais imediatamente e considerar ações legais. Sinto profundamente por esse fardo grave que colocamos sobre você. Espera um minuto, você está dizendo isso também, James? Não há ninguém nesta casa que me apoie? Ninguém se importa comigo? Com Carol fazendo um escândalo, James suspirou profundamente. Você nunca tentou entender os sentimentos de ninguém mais. Com essas palavras, Maicão estava chorando. Eu não conseguia conter minhas lágrimas de raiva e tristeza também. Davi tem todo o futuro pela frente e pessoas que ainda não conheceu. Maicão está prestes a ter um filho. Temos um negócio na comunidade. Ter uma criminosa na família afeta nosso sustento. É um fardo para todos. A ideia de ter a mãe como criminosa é insuportável para eles. Não podemos mais nos associar com você. Não posso aceitar uma pessoa tão egoísta como minha esposa. Ao terminar sua declaração, James olhou severamente para Carol. Você entende o que estou dizendo? A expressão de Carol mudou rapidamente com suas palavras. Espera aí, do que está falando? Divórcio? Você vai me abandonar? Como chegou a essa conclusão? Ela sacudiu violentamente os ombros do marido, suplicando em angústia. Davi falou à mãe, concordo, pai. Não aguento mais você, e quero cortar os laços contigo. Sofri com seu egoísmo e intromissão desde criança. Aguentei porque você era minha mãe, mas não posso perdoar você por isso. Não quero que você esteja envolvida com Maicão, Eva e a criança que estão prestes a ter. Não quero mais vê-la. Chorando, Davi disse isso com convicção. O que você está dizendo? Como chegamos a isso? Não vou aceitar ser expulsa da minha própria casa. Carol se levantou, olhando para mim com fúria nos olhos. A culpa é sua. A casa está em caos porque você está aqui. Se tivesse saído quando me oponho, nada disso teria acontecido. No momento em que Carol se lançou contra mim, uma dor aguda percorreu meu abdômen. Eva, você está bem? Vou te levar para o hospital agora mesmo. Minha consciência desapareceu e, quando recuperei, estava deitada em uma cama de hospital. Tive que ser hospitalizada até o parto, com minha mãe ao meu lado o tempo todo, e Maicão visitava todos os dias. Minha mãe deve ter sabido da tragédia, mas considerou meus sentimentos também. Maicão e meus pais não mencionaram o incidente na minha frente, mas a ansiedade sobre o parto e a confusão causada pelo registro pesavam no meu coração, impedindo-me de mostrar um sorriso verdadeiro, apesar de quanto amávamos e esperávamos ansiosamente pelo nosso bebê. Sinto muito, meu bebê. Quando chegar o dia em que eu te conhecer, vou te proteger, não importa o que. Eu estava tão feliz quando soube que você estava na minha barriga, e isso não mudou. Enquanto dizia isso, acariciava suavemente minha barriga, esperando não transferir minha ansiedade para o bebê. Felizmente, uma linda menina nasceu com lágrimas nos olhos de Maicão. Ele disse: serei o pai desta criança. Quero ser seu marido. Mas os problemas causados por minha mãe, a inconveniência imperdoável para você e seus pais, se decidirem cancelar o registro de casamento, seria justificado. Estou cheio de gratidão por você, que trouxe uma criança tão linda ao mundo nessas circunstâncias. É incrivelmente frustrante que eu não possa fazer nada por ela. Sinto muito, sinceramente. Enquanto dizia isso, ele chorava repetidamente e expressava suas profundas desculpas a mim e aos meus pais. Coloquei minha mão suavemente no ombro de Maicão para confortá-lo. Eu nunca vou te deixar. Meus pais entendem o quão boa pessoa você é. Não é sua culpa. Eu realmente quero que você seja o pai desta criança, seja Maicão ou Eva. Choramos e nos abraçamos, mas eu não posso perdoar sua mãe. Buscarei uma resolução.
Acredito que você me protegerá. Olhando nos meus olhos firmemente, Maicão disse, eu entendo. Quando fui liberada do hospital e voltei para casa, James e Davi trouxeram Carol até nós. Eles a forçaram a se desculpar com Maicão, meus pais e comigo. Sentimos muito por intrusão em um momento tão crucial como o parto. Pensamos ser melhor não adicionar mais estresse, então Maicão transmitiu nossa relutância em visitar. No entanto, viemos aqui hoje para nos desculpar formalmente. Dizendo isso, James também pediu desculpas profundamente. Como você provavelmente está ciente, estamos prosseguindo com a anulação do casamento e preparando um processo contra Carol. Mesmo com suas desculpas, essa situação não é facilmente perdoável. Você está correta. Carol não mostrou nenhum sinal de remorso e emburrou. Todos ao redor claramente ficaram irritados com sua atitude. Quais são seus planos para o futuro? Pretendem continuar juntos como marido e mulher? Quando minha mãe perguntou isso, Carol olhou para cima surpresa. Divórcio nunca passou pela minha mente. Apoiei esta família e criei nossos filhos por anos. Um divórcio por essa situação é impensável. Uma desculpa deve ser suficiente. Mesmo que vá para o tribunal, o noivado e o divórcio com Davi podem ser anulados, não é? Falar sobre uma mancha na ficha familiar é um exagero. Tudo pode ser desfeito, e uma desculpa vai resolver. Não vai, Carol? Ela disse isso desafiadoramente, encarando minha mãe. Carol nunca mudará, não importa o que seja dito ou feito. Ela não refletirá sobre suas ações. A raiva aumentou dentro de mim novamente. Imperdoável. Ei, mãe! Eu me levantei, cortando Davi antes que ele pudesse falar, e fui até Carol para confrontá-la ao meu nível. Você acha que tudo é perdoável apenas pedindo desculpas? Não é tão simples. Na verdade, tenho investigado suas ações enquanto estava hospitalizada. O que você fez é um crime grave que pode levar à pena de prisão. Pretendemos relatar isso à polícia. Espere, se você não gosta dessa opção, há uma condição: divórcio de James, corte os laços com Davi e Maicão, e então prosseguimos com uma exigência formal de compensação. Há duas opções: prisão ou divórcio. De qualquer maneira, você terá que enfrentar as consequências de suas ações sozinha. Carol ficou sem palavras, abrindo e fechando a boca sem emitir som. Mãe, você fez isso tudo. Todos nós sabemos sobre o dinheiro que você desviou e os gastos desnecessários para impressionar. Isso é uma piada. Você só nos prendeu, ignorou Maicão e nos machucou. Eu atingi meu limite. Por favor, prossiga com o divórcio do papai rapidamente. Virando-se para Maicão, Davi continuou: Maicão, você sofreu ainda mais do que eu como seu irmão. Irmão, desculpe por ser tão patético. Por favor, corte os laços com isso e encontre a felicidade com haver e seu filho. Eu simpatizo com o sentimento de Davi. Mesmo se o divórcio for concluído, as cicatrizes emocionais em Eva e seus pais não vão cicatrizar. Só de nos ver traz de volta memórias dolorosas. Não podemos deixá-los passar por essa dor novamente. Espere um minuto, a prisão está fora de questão, então estamos decididos pelo divórcio, então. Todos nós olhamos para Carol com olhos frios. Não havia mais opções para ela. O divórcio entre Carol e James foi finalizado, e apresentamos uma ação judicial contra ela. Carol, que havia sido desafiante e insistente em sua inocência, recorreu a um pedido lacrimejante no tribunal. Sinto muito. Eu estava apenas preocupada que meu filho não estivesse se casando e me empolguei com a alegria de ter um neto. Agora você é mãe também, você entende como me sinto em relação ao meu filho, certo? Sinto muito pelo que fiz. Eu refleti sobre isso. Desculpas vazias não significam mais nada agora que sou mãe. Suas ações são ainda mais imperdoáveis. O escândalo causado por Carol logo se espalhou por sua cidade natal, resultando em sua incapacidade de encontrar refúgio lá. Sem amigos ou alguém com quem contar, ela teria que pagar o acordo e sofrer financeiramente, realmente sentindo o peso da solidão. Depois que tudo foi resolvido, Maicão e eu reenviamos nosso registro de casamento. Ele escolheu adotar meu sobrenome, um gesto de consideração, preocupado que carregar seu sobrenome me lembrasse do incidente.
Quando contamos a James e Davi sobre essa decisão, eles se emocionaram até as lágrimas e sinceramente ficaram felizes por nós. James, Davi, vocês mencionaram cortar laços conosco, mas não é isso que desejamos. Meus pais sentem o mesmo. Vocês dois são vítimas nessa questão também. Graças à cooperação na ação judicial, podemos nos casar sem problemas no registro familiar. Se concordarem, gostaríamos que ocasionalmente visitassem como avô e tio de nossa filha. Esperamos continuar nosso relacionamento daqui para frente. Ao ouvir minha proposta, James e Davi olharam profundamente em agradecimento, e Maicão derramou lágrimas. Eles choraram juntos, então, segurando as mãos um do outro. Veja, papai, vovô e tio são todos chorões, não são? Mas a mamãe vai ser forte. Balancei suavemente minha filha, criando uma atmosfera acolhedora. Hope, esse é um nome bonito, disse Davi ternamente, olhando para a bebê. Ela trouxe esperança para nós. Quero que Hope esculpa seu próprio futuro. Ao olhar para minha filha, prometi criá-la para ser uma pessoa calorosa e bondosa. Decidi dar amor igual a todos os meus filhos, se ela tivesse irmãos, e nunca machucá-los com palavras imprudentes.